Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula desse mini curso de elaboração de TCC. Hoje a gente está na aula número 12 e a gente vai discutir sobre como elaborar as considerações finais. É a última seção dos elementos textuais de um TCC. Vamos lá, então, vamos valendo mesmo, né? Vamos começar essa aula entendendo qual é a função, qual deve ser a estrutura das considerações finais no seu trabalho de conclusão de curso. Diferente de uma conclusão de redação, por exemplo, que pode ter um tom mais opinativo, um tom mais argumentativo, as considerações finais no trabalho científico, elas têm um papel mais técnico, que é de encerrar o percurso da pesquisa de forma clara, coerente, reflexiva. Então, ela não deve apresentar dados novos, não pode abrir novas discussões. O foco vai ser sintetizar o que foi feito, o que foi encontrado, qual o valor disso para o campo de estudo. Não é hora de fazer citações, não se faz citações em considerações finais. Então, de modo geral, as considerações finais elas devem conter 5 elementos principais, que são esses que estão aí. É a retomada dos objetivos e do percurso metodológico. Então, você vai mostrar de forma breve o que você se propôs a fazer, como você fez. Aqui você evita repetir literalmente a introdução, claro, né? O tópico 2, que deve aparecer nas considerações finais. É uma síntese dos principais achados. Então, você vai destacar os resultados mais significativos, os resultados mais relevantes e conectar com a problemática inicial. O tópico 3, as contribuições do estudo. Então, você precisa apontar o que a sua pesquisa oferece. O que ela oferece para a ciência, para a prática profissional, para a sociedade ou para a política pública, por exemplo, né? Quarta parte que deve aparecer no TCC, limitações da pesquisa. É importante você reconhecer com maturidade, claro, os limites do seu trabalho, mostrando que você tem consciência metodológica, tem consciência ética a respeito disso. E o quinto ponto é sugestão para pesquisas futuras. Você vai indicar temas, enfoques, metodologias que possam dar continuidade àquilo que você iniciou nessa pesquisa. Essa estrutura, ela não é rígida, mas é uma forma de ajudar a garantir que nenhum dos elementos fundamentais seja deixado de fora. O mais importante é que ela vai valorizar o seu trabalho, vai demonstrar ele como parte de uma rede de produção de conhecimento que não termina com o seu TCC. Ela tem tudo para continuar em outros trabalhos. Tá, então como que a gente vai discutir, retomar os objetivos apresentados e fazer contribuições, apontar as nossas contribuições? Depois que a gente abre as considerações finais com uma breve retomada do percurso da pesquisa, o próximo passo vai ser mostrar ao leitor que os objetivos do trabalho foram ou não cumpridos. O que significa isso em termos de contribuição? É importante ter atenção. Essa retomada, ela deve ser concisa e deve ser articulada com os resultados que você já apresentou no decorrer do seu texto. Não vai repetir longamente o que foi dito na introdução ou na discussão. Você vai falar de forma mais concisa. Uma forma eficaz de fazer isso é usar uma linguagem, por exemplo, o presente estudo teve como objetivo compreender Os dados obtidos permitiram atender ao objetivo de A partir da análise foi possível concluir que Essa retomada, ela mostra coerência interna no trabalho, ela ajuda a consolidar o percurso lógico da pesquisa e tornar o seu trabalho mais científico mesmo, mais sólido, digamos assim. Aí a partir do momento que a gente apresenta, que a gente consegue retomar esses objetivos, a gente parte para o que foram as contribuições do estudo. Por exemplo, esse vai ser o momento que você vai mostrar o valor do que você fez. Então, como que você vai elaborar isso? Você vai fazer assim, você vai se perguntar o que a minha pesquisa revelou que pode ser útil ou que é novo, por exemplo.
Será que a minha pesquisa, ela confirma, questiona ou amplia os estudos anteriores? De que maneira a minha pesquisa pode contribuir para o campo da psicologia, para a prática profissional, para contextos institucionais, se for o caso, ou para a sociedade? As contribuições, elas podem ser teóricas, claro, por exemplo, atualizando um conceito. Elas podem ser metodológicas, por exemplo, testando um instrumento em um novo contexto. As considerações também podem ser práticas, que quando se propõem melhorias para a instituição ou políticas públicas, por exemplo. Tem muitas maneiras de elaborar as considerações. Vou falar um exemplo. O estudo contribui para o campo da psicologia escolar, ao evidenciar como o vínculo entre professores e estudantes impacta diretamente no desempenho acadêmico, especialmente em contextos de vulnerabilidade. Por exemplo, né? Vai ser importante aqui você evitar frases genéricas. Tipo, a pesquisa foi muito importante. Jura, querida, por quê? Você precisa justificar. Então, ao invés disso, seja específica, seja crítica, seja assertiva. Isso demonstra que você tem domínio do que você construiu. Agora que a gente já falou sobre os objetivos e as contribuições do estudo, chega a hora de apresentar com honestidade a responsabilidade científica, as limitações da nossa pesquisa. E tudo bem ter limitações, tá? Não é problema, inclusive é importante que se tenha. Nenhum estudo é perfeito, nenhum estudo abarca todas as variáveis possíveis. Reconhecer isso demonstra maturidade acadêmica, respeito ao conhecimento, respeito a quem lê o seu trabalho. Por exemplo, a gente pode mencionar limitações relacionadas ao tamanho da amostra, ao tempo disponível para coleta de dados, ao tipo de instrumento utilizado, ou mesmo até o recorte teórico que foi adotado. O importante aqui vai ser mostrar que a gente tem consciência dessas questões e, mais do que isso, indicar caminhos para que futuras pesquisas possam aprofundar ou expandir o que a gente começou. Pensa nas limitações como portas que vão se abrir para novas investigações. Elas não vão diminuir o valor do trabalho que foi feito, mas elas apontam para o seu potencial de continuidade, que o seu trabalho foi suficiente para a gente pensar, foi bom o suficiente para a gente pensar em continuidade dele. E é assim que a ciência avança, um estudo vai complementando o outro, vai puxando, é tipo um fio da meada. Para a gente pensar aqui, fechando as considerações finais, a gente chega para sugestões de pesquisas futuras. Esse momento do texto, você mostra que compreende que o conhecimento científico é inacabado, que ele é coletivo, que ele é contínuo, ou seja, a sua pesquisa ela não encerra um assunto, mas ela vai abrir novos caminhos para novas pesquisas, novas perguntas, novas possibilidades de investigação. Essa sugestão que você vai colocar aqui, ela não deve ser genérica. Então, você vai evitar expressões vagas como mais estudos devem ser feitos sobre o tema. Tenta uma coisa mais profunda, por exemplo, tenta se responder assim, que aspecto da sua pesquisa poderia ser mais explorado com outra metodologia? Quais recortes você não conseguiu alcançar por limite de tempo, contexto, recurso? Que novos temas surgiriam a partir dos dados ou da experiência da coleta? Ou que novos temas surgiram para você? Então, um exemplo de sugestão bem construída. Pesquisas futuras podem investigar a mesma temática em instituições públicas, ampliando a diversidade do contexto educacional, alguma coisa assim, sabe? Seria interessante desenvolver estudos longitudinais que acompanhem os efeitos das estratégias de regulação emocional ao longo do tempo. Isso é uma sugestão de pesquisa. Novas investigações podem testar a eficácia de intervenções baseadas nos achados deste trabalho, especialmente em população fora de contexto universitário. Isso é outro exemplo. Então, o Flick, aquele que vira e mexe a gente fala aqui, que é quem eu uso para poder elaborar as aulas,
desse minicurso, ele fala que reconhecer as lacunas e os desdobramentos possíveis é um sinal de maturidade científica, como eu já falei em outra aula. Não é sinalizar que seu trabalho está incompleto. Então, é importante você olhar para esse momento de elaboração como uma forma de contribuir com o avanço da ciência. Você vai inspirar colegas, você vai inspirar futuros pesquisadores e, quem sabe, até mesmo você para um processo de pós-graduação. Esse aqui é o referencial que eu utilizei para essa aula. E assim a gente chega ao final dessa aula sobre como construir as considerações finais do TCC. A gente viu como retomar os objetivos, como apresentar os principais achados, refletir sobre as contribuições do estudo e, claro, refletir como reconhecer as responsabilidades, as limitações da pesquisa. Esse momento de fechamento ele é muito, muito precioso. Então, onde a gente mostra com clareza, com maturidade acadêmica, tudo que foi construído ao longo do trabalho. Na próxima aula, a gente vai dar um passo importante. A gente vai entrar na fase da revisão. Então, vamos trabalhar junto a revisão do trabalho a partir das normas da APA, que é o que a gente está levando em consideração aqui. Também vai discutir como garantir coerência textual. Afinal, assim, a gente não precisa se satisfazer com conteúdo raso, né? O nosso conteúdo ele precisa ser apresentado de forma relevante, precisa estar bem apresentado e bem escrito. A apresentação é uma parte importante do nosso trabalho. Então, deixa separado um rascunho, prepara para lapidar o texto com um olhar atento, um olhar criterioso, que a gente vai se ver na próxima aula para isso, beleza? Tchau!